No vídeo de hoje eu vou falar sobre o processo seletivo da Gol para o cargo de comissário de bordo. Quais são as etapas do processo seletivo, como me preparar de maneira adequada para ser aprovado e conquistar as minhas asas na Gol. Se o YouTube te chamou para cá, não tenha dúvida que ele te chamou para o lugar certo. Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu me chamo Eustáquio, sou mentor de carreira e ajudo pessoas que querem ingressar na aviação. Então, se o teu objetivo é ingressar na aviação, já aproveita aí e marca o sininho para a gente te avisar toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Vamos direto para o nosso tema de hoje. Atenção, senhores passageiros com destino à carreira profissional que mais cresce no Brasil. Apertem os cintos em uma boa decolagem profissional. Então, tripulante, continua aqui comigo nesse vídeo para você conhecer as etapas da seleção para comissário de bordo da Gol e entender como é que você pode se preparar de maneira adequada para mandar bem em todas as etapas do processo. Já aproveita aí, de coração eu te peço, dá um like para o YouTube entender que esse tema é relevante e assim ele distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Vamos conhecer aqui as etapas do processo seletivo. Antes de chegar no teste de perfil, você tem que cadastrar o teu currículo no site da GupGo, tá? Aqui em cima está passando um card onde eu ensino com detalhes como realizar o teu cadastro do currículo de maneira adequada. Então, se você não tem o cadastro ainda no site da empresa, assiste lá esse vídeo e volta aqui para continuar conosco, pois eu vou revelar de maneira detalhada quais são as etapas do processo seletivo. Uma etapa importante, o teste de perfil. Para que serve esse teste de perfil? Para a empresa entender qual é o teu estilo de trabalho e para ver se você é adequado à cultura, se você é aderente à cultura da empresa. Então, quando a gente vai para entender o que seria o teste de perfil, nada mais é do que um teste fit cultural. E o que é esse teste fit cultural? Para a empresa entender qual a probabilidade que alguém tem de refletir e de ser capaz a adaptar as crenças, atitudes e comportamentos centrais de uma organização. Então, o teste vai medir qual seria a probabilidade de alguém se adaptar às atitudes, crenças e comportamentos de uma organização. Ele vai medir também as famosas soft skills, que são habilidades, tá? Habilidades comportamentais, tá? E características de personalidade. Então é isso que ele quer descobrir para ver se o cara é aderente à cultura da empresa, trazendo aí miúdos para você entender, tá? Então vai ter um formulário com várias questões e você vai responder esse formulário. Formulário de conflito de interesse. Para que serve esse formulário? Esse formulário aqui é muito simples. Você vai abrir ele lá, dá não quase para todas as alternativas, exceto você se enquadre em alguns questionamentos que vão estar lá. Então lá vão ter perguntas, perguntando se você já foi funcionário público, já exerceu algum cargo de chefia e que isso pode gerar um conflito de interesse caso você entre na Gol, tá? Se você tem parentes dentro da organização, quem são esses familiares que você tem, se eles exercem uma função superior a que você pretende ocupar, a função que você está se candidatando, tá? Então os candidatos todos terão que preencher esse formulário de conflito de interesse, que vai demonstrar o quê? Integridade, transparência, tá? Então é só para a empresa entender que você vai respeitar as questões éticas, tá? São essas aqui basicamente que eu mencionei aqui, são em média 6 questões e você vai abrir lá esse formulário e praticamente dá não para todas as questões. Esse formulário é muito simples. Teste de inglês. Depois do formulário de conflito de interesse vem uma prova de inglês. Algumas informações importantes para que você se prepare para essa avaliação. São 12 questões, são 40 minutos para você responder essa prova e no mínimo, nota mínima 70 pontos. O ideal é que você tenha 70 pontos. Então, em média, aí, entre 12 questões, que você acerte 8. Tá? Então, são textos longos em inglês,
tá? E o ideal é assim, que você utilize ferramentas para te ajudar nesse momento, tá? E que ferramentas eu posso sugerir para você? Caso você esteja realizando essa prova no computador, você pode usar ali o tradutor do Google. O Google ele tem um tradutor ali que com a câmera do celular, você apontando para o texto, ele já faz ali a tradução automática e vai te mostrar. Então isso ajuda ali para quem ainda tem uma certa dificuldade em ler textos muito longos, como o tempo é curto. Então eu te recomendo utilizar essa ferramenta do próprio Google, em que ele vai utilizar a câmera do seu celular para você fazer a leitura do texto, né? Fazer a tradução rapidamente do texto ali para você conseguir responder. Essa é uma excelente opção, tá? Outra opção é exercícios simulados. O ideal é que você faça no mínimo aí uns 5, 6, 7 exercícios simulados de inglês ali com questões de interpretação de texto, de gramática. Então procura fazer alguns simulados antes de encarar essa prova, tá? Porque você precisa ter um bom resultado, precisa ter um bom desempenho aqui. Essas são as recomendações para esse momento. Depois dessa avaliação online de inglês, você vai cair ali numa triagem e depois você vai fazer uma avaliação por ligação telefônica, tá? Então vai chegar um momento em que você vai responder um questionário de triagem que você vai informar um horário, se é pela manhã, pela tarde, que fica melhor para a empresa te contactar, eles vão te ligar. E quais são basicamente as perguntas? O analista ele vai se identificar, vai começar falando em português e depois ele vai te dizer qual o conteúdo da ligação. Eu estou ligando aqui para fazer uma avaliação do seu nível de idioma, tá? E a partir desse momento eu vou te fazer algumas perguntas em inglês. E daí ele pode trazer algumas perguntas como alguns exemplos, tá? Quantos anos você tem? Onde você mora? Com quem você mora? O que você está fazendo atualmente? E dependendo do que você disser que está fazendo atualmente, se você tem um nível superior, né, se você está trabalhando, então podem surgir algumas perguntas já engatilhadas aqui na informação que você vai trazer, tá? Aonde você aprendeu inglês? Pode surgir essa pergunta também. Todas essas perguntas candidatos receberam aí no processo anterior e eu estou trazendo aqui para vocês que essa ligação basicamente rolou essas perguntas aqui. Lógico que podem rolar outras perguntas além dessas que você está vendo aqui, mas basicamente ali um bate-papo para conhecer o candidato. Então o analista ele vai fazer esses questionamentos. Lógico que se prepare com base nessa, mas busque aí outras perguntas que podem, na tua opinião, aí serem abordadas nesse momento, tá? Teste de inglês presencial. Os candidatos selecionados, né, que passaram aí por essa avaliação via ligação telefônica vão ter que fazer uma prova de inglês presencial, tá? Pode ser que seja em que formato? Formato em que você vai ser convocado para estar numa videoconferência online, tá? Em que as pessoas vão estar discutindo, resolvendo algum problema do cotidiano do comissário de bordo, usando o inglês, tá? Não usando o teu idioma nativo, que é o português, pode ser usando o inglês ou pode ser presencialmente, você tendo que ir para algum lugar que a Gol vai marcar com o horário certinho e lá vai ter alguém já para te fazer várias perguntas, assim como foi via ligação telefônica, também você recebe essas perguntas presencialmente. Então, esses dois formatos que você precisa se preparar para mandar bem nesse momento, tá? Então, toma bastante cuidado, pesquisa aí as perguntas que caem nos processos seletivos, tá? E como, né, você responderia essas principais perguntas, eu te recomendo listar pelo menos 10 perguntas, tá? Apresentação e dinâmica de grupo, tá? E como é que essa apresentação ela pode acontecer? Pode ser uma apresentação pessoal com roteiro, tá? Nesse momento, um pedido para gravar um vídeo de uma apresentação pessoal com roteiro ou uma convocação para uma videoconferência onde você vai ter que fazer essa apresentação pessoal, onde eles vão trazer uma dinâmica de grupo também, que geralmente pode ser uma situação problema do cotidiano, da rotina do comissário de bordo e qual a solução
você daria para aquele caso. Eles podem te trazer alternativas e pedir para você escolher uma opção e justificar a opção que você escolheu, tá? Pode ser isso aqui também. Então o ideal é que você se prepare para ter um pitch de apresentação pessoal de 1 minuto ou um pitch de apresentação pessoal de 2 minutos. Então senta, constrói esse roteiro, como é que ficaria essa apresentação pessoal, te prepara também para responder uma pergunta: por que você quer ser comissário de bordo na Gol, tá? Pode ser que eles incluam na tua apresentação pessoal esse questionamento, então já se prepara, né? Senta, constrói esse roteiro, como é que ficaria essa apresentação, tá? E te prepara também para a dinâmica, que eles vão analisar o quê? A empatia, a contribuição, né? Como é que você vai interagir com as pessoas para trazer uma solução viável para o problema que eles vão colocar ali para vocês resolverem, tá, gente? Outra fase, testes e entrevista individual. Os testes podem ser o quê? Podem ser provas. Provas de quê, Eustáquio? Provas técnicas. Quais seriam essas avaliações técnicas? Uma prova de primeiros socorros, uma prova de meteorologia e navegação, uma prova de resgate em selva, tá? Então te prepara para essas avaliações. O ideal é que você exercite, faça simulados, tá? Questões de simulados para você se preparar melhor para esse momento, tá? Montei um treinamento com esses exercícios simulados, tá aqui embaixo o link, caso você queira conhecer, depois vai lá e dá uma olhada. Entrevista individual. Quais são as principais perguntas que podem vir nesse momento? Então, os analistas podem pedir que o candidato faça uma apresentação rápida e daí, com base na apresentação, eles, com a experiência que eles vão trazer ali, eles já começarem a engatar outras perguntas. Por que você quer ser comissário de bordo na Gol? Qual o seu diferencial? Me fala um ponto forte, me fala um ponto que você precisa melhorar, tá? Quais são os principais atributos que te fazem o candidato ideal para essa vaga? Então são só exemplos de perguntas que podem vir. Então o ideal é que você construa a resposta para essas principais perguntas que podem vir nesse momento, tá bom, gente? Stand-by. O candidato foi aprovado nessa fase de testes e entrevistas individual, ele vai ficar em stand-by. Então o candidato que foi bem sucedido nas fases anteriores, ele vai ficar nessa fase ali de stand-by, aguardando ali verificações e procedimentos finais ali de pré-contratação, tá? Então depois dessa fase aí de stand-by, ele vai para dados pré-contratação, que é exame médicos, envio de documentação através de uma plataforma. Eles mandam um link que você tem que enviar todos os teus documentos. Eles vão mandar uma relação ali de documentos que você vai ter que escanear e enviar nesta plataforma. Documentos aceitos e validados, aí vem a proposta de trabalho, tá? Então os candidatos que demonstraram competência, aderência, que passaram por todas as etapas anteriores, que estão alinhados com valores, né, da empresa, que cumprem os requisitos, e daí eles vão receber, passaram por todas as fases, vão receber a proposta de trabalho da Gol para exercer essa profissão aí de comissário de bordo. Então são essas as principais etapas que estão listadas lá no site da companhia, tá? Então você vai ter que passar por todas essas etapas até conquistar as suas asas. Se esse vídeo foi relevante para você, se esse tema foi importante, foi detalhando aí cada etapa do processo, eu te peço que de coração você dê um like para o YouTube entender que esse tema é relevante e compartilhar ele com outras pessoas. Um forte abraço, nos vemos aí na nossa próxima decolagem.